Olá pessoal, eu sou Newton Gomes, da editora CPA de Sorocaba. A nossa empresa trabalha com matéria tributária, societária e contábil. Exatamente por isso é que nós estamos monitorando a questão da reforma tributária, um tema muito importante e muito grave, principalmente na época agora desse período eleitoral. Nós estamos produzindo vídeos sobre vários temas, vários aspectos, e aqui ao meu lado está a Julia. Oi pessoal, eu sou a Júlia Gomes. Nesse vídeo a gente está retomando aos nossos vídeos sobre o pacote tributário nacional. A gente deu uma pausa porque teve um assunto mais pertinente, mas agora a gente está retomando. Já gravamos 7 vídeos que estão disponíveis no nosso blog, que é reformatributária.netcpa.com.br. Você pode ir lá conferir para não perder nada do que a gente já falou. E o nosso tema de hoje é o aumento da tributação sobre as heranças. Exatamente. Um aspecto muito importante na questão da tributação é que o Brasil ele tributa as heranças, assim como tributa as doações, mas há um entendimento atual que a tributação de heranças aqui no Brasil é muito pequena. As alíquotas, enfim, a tributação que nós utilizamos aqui no Brasil em relação às heranças, ela é muito não significativa, se comparando com os outros países. Então, a gente vai dar um passeio rápido na legislação do imposto sobre herança aqui no Brasil, para a gente localizar o tema e depois dar mais algumas coisas importantes. Vamos lá, Júlia? Acompanha comigo a leitura. A tributação das heranças está prevista no ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. O imposto de competência dos Estados e Distrito Federal, conforme o artigo 155 da Constituição Federal de 1988. Exatamente. Então, o ITCMD, isto é, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que é a herança, e doações, ele é competência estadual, tal como está prevista aí. Agora, quais são as alíquotas do ITCMD? Bom, o ITCMD tem alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal, prevista no artigo 155, inciso 1, combinado com o parágrafo 1º, inciso 4º. Vejam que a Constituição Federal, inteligentemente, diga-se de passagem, ela estabeleceu um limite máximo para que os estados, porque senão 27 estados sairia todo mundo cobrando um exagero, qualquer coisa. Então, na época, em 1988, nesse dispositivo que nós vimos aí, já havia a fixação, olha, as alíquotas máximas do ITCMD serão de tanto, não pode ultrapassar isso. Isso quer dizer o seguinte, que os estados, eles podem fixar a alíquota do ITCMD até esse limite, pode ser menos, não há nenhum problema, Então, essa regra constitucional de limite da alíquota do ITCMD, ela está aí desde a Constituição de 1988, está vigorando até hoje. Agora, e como é que ficou a fixação dessa alíquota? Bom, a resolução número 9 de 1992 do Senado Federal fixou a alíquota máxima do ITCMD de 8%. Muito bem, então o Senado Federal falou, olha, a alíquota máxima que todos os estados podem cobrar do ITCMD é de 8%. Mas eu queria lembrar, é claro que um cobra 8%, aqui na situação no Brasil hoje, um cobra 8%, outro cobra 7%, o estado de São Paulo cobra 4%, E tem estados que cobram 5%. Então, até o máximo de 8%, o estado e o Distrito Federal têm competência para fixar. Mas é interessante que alguns estados, eles têm alíquotas progressivas. Progressiva porque, ora, quando a herança é muito alta, então você tem ou 8%.
Só que quando a herança é mais valor menor, então você tem 4, 5, 6%. Seria uma progressividade meio parecida com o imposto de renda, né? Quanto mais ganha, mais paga de imposto. Então, a alíquota máxima, 8% pela resolução do Senado Federal, e em alguns estados nós temos alíquotas progressivas. Muito bem, e qual é a situação desse imposto sobre herança no mundo aí, Júlia? Bom, em alguns países a alíquota é muito maior do que no nosso país, sendo que o Brasil é considerado um dos países que menos tributa em heranças no mundo. Um exemplo é os Estados Unidos, que chega a tributar 40% das heranças. E na Alemanha, Suíça e Japão, o imposto alcança 50%. Como a gente viu aí, normalmente são os países desenvolvidos, os países mais ricos e tudo, a tributação sobre herança realmente é muito pesada, né? Inclusive tem alguns brasileiros que estão investindo nos Estados Unidos, comprando imóveis, etc., mas acabam se esquecendo aí nesse planejamento tributário que se não houver um falecimento aí no meio, aí o imposto sobre herança ele é bastante grande, bastante alto, né? Você vê que é lá na Alemanha, na Suíça, no Japão, por exemplo, 50%, né? Quer dizer, metade da herança vai para o fisco. E é bom lembrar, afinal, quem que paga o ITCMD? Quem que paga esse imposto sobre herança? Quem recebe a herança, quem recebe a doação. Isto é, o beneficiário, né? Se uma pessoa morrer e deixou uma casa para o filho, né? O filho vai calcular o ITCMD e vai recolher, porque quem paga é sempre o beneficiário ou os beneficiários, pode ser vários herdeiros e assim por diante, né? Mas, enfim, na legislação brasileira, o ITCMD sempre é pago pelo beneficiário. Mas vale lembrar, o Brasil é considerado um país que menos tributa a herança. Exatamente por isso que o governo federal já está incluindo aí no seu pacote tributário. Muito bem, Júlia, não tem um probleminha legislativo aí, Júlia, em relação a isso? Então, é curioso a gente ver que o ITCMD ele é um tributo estadual e a União, para aumentar, ela quer mexer nele. Como que será que ela vai fazer isso? Como ela vai mexer nele, sendo que ele é um tributo estadual? Exatamente. A competência de legislar no ITCMD, como nós vimos aí no artigo 155, é dos estados e do Distrito Federal. Ora, nesse pacote aí, o governo federal está dizendo que ele vai aumentar a tributação sobre herança. Ora, como ele pode aumentar a tributação? O ITCMD não é competência dele, é competência dos estados. Então temos um probleminha aí, né? Eu acho que a solução seria fazer o quê? Seria alterar a competência do ITCMD, saindo dos estados e indo para a União. Aí sim, a União pode legislar quanto a isso e pode fixar lá os seus valores, né? Mas é interessante lembrar esse aspecto legal constitucional. Muito bem, gente. Então, esse foi rapidamente algumas lembranças a respeito da tributação da herança, que está lá no pacote tributário do governo federal, que, lembre-se, ele prometeu que vai encaminhar ao Congresso Nacional logo após as eleições, que estão se aproximando. Bom, esse foi mais um vídeo sobre o pacote tributário do governo federal. Ainda tem mais uns pela frente, mas gostaria de lembrar vocês de visitar o nosso blog, que é reformatributária.netcpa.com.br, onde tem muito mais sobre a reforma tributária, e o nosso site, né, que é para vocês terem acesso à nossa empresa, aos tipos de assinatura e como a gente trabalha, que é netcpa.com.br. Além disso, a CPA ela promove cursos presenciais, né? Então, entre no nosso site e você vai conhecer tudo que a gente pode fazer por você. Mas antes de encerrar, eu gostaria de lembrar, no próximo dia 30 de outubro, logo após o segundo turno das eleições, 30 de outubro, esse dia é uma terça-feira,
no horário das 8h30 até as 12 horas, eu estarei fazendo uma palestra a respeito da reforma tributária, só que tem o seguinte detalhe: como nós estaremos no dia 30 de outubro e a eleição do segundo turno já passou, eu pretendo fazer uma palestra focando o projeto do presidente eleito. Porque o presidente eleito nós vamos conhecer na noite do dia 28, será o segundo turno. Isso quer dizer, no dia 30, 2 dias depois, a gente já sabe que o presidente vai ter tal pessoa, e eu já sei qual é o programa dele, segundo o partido, então nós vamos fazer uma palestra. A palestra é gratuita, você pode se inscrever, né, pelos sistemas aí, fala conosco e reserve. As vagas são limitadas, aí, então corra para fazer a sua inscrição. Muito bem, eu gostaria de agradecer a audiência de todos, a paciência também, e espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigada.